Vamos orar para darmos início ao nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor agora, a nos ajudar a compreender os aspectos importantes da profecia, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, no que tinha faltado para nós estávamos estudando Daniel capítulo 8. Vamos ler aqui. Daniel capítulo 8. Hoje nós vamos nos concentrar em um versículo. Temos pouco tempo para o nosso estudo. Daniel 8, verso 14. Vamos procurar entender com a ajuda de Deus. Daniel 8, 14. Vejam só, a partir do verso 13, Daniel 8, 13, para nós entendermos. Daniel 8, 12. Os dois versos anteriores nos ajudam a entender. E um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Como nós tínhamos comentado a última vez, a palavra sacrifício não estava no original. Só diz assim, o diário, o contínuo, aquilo que é algo que é continuamente feito. Esse é um termo mais duvidoso assim na parte profética. E não é o termo que vai mudar tudo, se você entender exatamente o que Deus quis dizer com o contínuo. Então, se não temos tanto esclarecimento, vamos continuar estudando até que um dia, eu pessoalmente também não tenho tanta compreensão do que seja. Alguns dizem que era o sacrifício, outros dizem que na verdade era esse poder que estaria continuamente pisando a verdade por terra, mas não vamos nos ater nesse ponto mais difícil ali, que não vai ter resultados assim que vão mudar, né, o desfecho da parte de interpretação profética. Mas o que assim faz? O que se entende aqui, ó? Lançou esse poder, então, do chifre pequeno, ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Então, por um tempo, ele prospera nessa lançar a verdade por terra. O verso 13 agora. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, isso tinha algo que ver com o santuário. E aqui ele falou, né? O santuário. O santuário que Daniel conhecia era aquele que, nesse momento da história, quando Daniel teve a visão, estava destruído em Jerusalém. Era o santuário terreno. No livro de Daniel Apocalipse, ele entra aqui explicando vários fatores, vários motivos para por que não o santuário não significa a terra, é o que eles pensaram em 1820, 1830 até 1844, quando eles estavam um grupo de pessoas nos Estados Unidos principalmente, mas em todo o mundo, estavam estudando as profecias e chegaram à conclusão de que o santuário é a terra. Então, ela sendo purificada, Jesus estará voltando, vai purificar a terra com fogo. Eles tinham essa ideia de que o santuário é a terra, mas existe somente um verso que deixa essa possibilidade, mas e tem a ver com a presença de Deus, onde Deus está, o local se torna santo. Tanto que em Apocalipse, se vocês forem lá para Apocalipse capítulo 21, deixa eu ver aqui.
Em Apocalipse capítulo 21, nós vemos o verso 3 ali. Fala mais claro, ó. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, ali, ó, o tabernáculo. O tabernáculo é o local da habitação de Deus e também tem a ver com a questão do tabernáculo da primeira aliança, o tabernáculo que Moisés erigiu, era o templo da época, o local da morada de Deus. Isso fica mais claro quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 25, quando Deus deu as orientações sobre a construção desse tabernáculo, o primeiro tabernáculo. Então, Êxodo, capítulo 25, vamos lá. O segundo livro da Bíblia, Êxodo 25, o verso 8. Diz assim, ó. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A palavra habitar, aqui no original, é fazer uma cabana, como se fosse, para morar. Um tabernáculo é a palavra no original. Então, seria o verbo de habitar em um tabernáculo, ou uma cabana, que seria tabernacular, seria isso. Então, habitar é morar em um local, assim, uma tenda especial, que seria santa. Então, esse é o santuário, onde Deus habitaria ali no meio deles. Então, o santuário não era a terra toda, não. Deus habitaria naquele local, construído especificamente para a sua morada, onde ele teria permissão e por livre arbítrio, por livre desejo das pessoas que ele habitasse ali. E teria possibilidade, porque é um local por ele santificado. E aí, além disso, tem questões de que Deus contigo não habitará o mal. Diante de Deus, Salmo capítulo 5, verso 4. Vejam só o que está escrito. Salmo 5, verso 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, o mal não habita com Deus. Então, em todo local que o mal é recebido, Deus não manifesta sua presença. Deus, é óbvio que Deus está em todos os locais, Deus tem consciência de tudo, Mas o mal não vai habitar com Deus. Tem interessante isso. Então, assim, a terra está cheia de maldade. A terra não é o santuário de Deus. Se fosse, já teria sido destruída. Não teria sobrevivido. Então, por isso, o santuário, na antiga aliança, lá no tempo de Moisés, era o templo de Israel, o tabernáculo, que foi construído primeiro como um tabernáculo no deserto. Por 40 anos eles estavam no deserto e desmontavam e montavam. Era algo móvel, com estacas de metais, de madeira, com panos, peles de animais e várias camadas, tecidos, e era toda a estrutura que podia ser desmontada, montada, desmontada, montada. Dezenas de vezes isso aconteceu, de desmontar e montar. Mas depois, quando Salomão construiu o templo, seria o tabernáculo de forma imóvel, né, permanente, que daí se tornou o templo de Salomão, deveria ser o templo de Deus, mas se tornou o templo de Salomão. Ele, então, já não era mais com peles de animais, uma tenda, uma cabana, era um edifício, com dimensões muito maiores, mas com as mesmas proporções, o mesmo significado. Que esse templo foi destruído, como nós já vimos na história, quando Nabucodonosor, pela terceira vez, foi lidar com os rebeldes judeus, que haviam deixado a lealdade a Deus e também deixaram a lealdade a qualquer poder terreno, mesmo que não estivesse em oposição a Deus.
Então, se rebelaram tudo e aí deu a consequência, morte, destruição e acabou destruindo a cidade de Jerusalém e o santuário. E aí, Daniel estava nesse contexto em que a verdade, o santuário foi destruído, estava pisado por terra. E aí ele tem essa visão, ó, o anjo dizendo, até quando, né? Vai continuar isso? Que o santuário foi pisado, a verdade foi pisada? Aí diz até 2.300 tardes e manhãs. Aí imagina na cabeça de Daniel o problema que ele deve ver. Vejam só, no livro, alguns livros para trás, em Jeremias, capítulo 29, Deus ele diz que quanto tempo seria o período que estaria destruída a cidade, a Nova Jerusalém. Eu sei que é Jeremias, desculpa, eu estava olhando Jeremias 30, né? Jeremias 29. E Deus vai falar aqui no verso 10. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, desde o momento que foi destruída Jerusalém, aí veio essa mensagem para Jeremias, daquele momento ali, até Deus novamente permitir que fosse reconstruído, então o templo e a cidade fosse, né? Deus desse novamente a bênção dele, se passariam 70 anos, literais, isso não é 70 anos proféticos. Por quê? Porque Deus está falando de maneira literal, com linguagem literal. Não está usando símbolos de animais, de assim, visões e tal. O próprio Deus está falando, ó, 70 anos, pronto. Não está num contexto de profecia. Então é interessante nós percebermos isso, prestarmos atenção nisso. Então, 70 anos. Daniel sabia disso. Ainda não estava bem no momento disso acontecer. Porque mais para frente, Daniel, se Deus permitir, nós vamos estudar a respeito disso quando ele estava estudando, se não me engano, em Daniel, capítulo 10. Eu entendi, no caso. Mas mais pra frente vai ver, não vou me deter nisso. Mas que Daniel, ele entendeu que estava se cumprindo o período de 70 anos que Deus tinha dito, de forma literal. Aqui antes, em Daniel, ele já tinha essa profecia, mas ele ainda não havia compreendido bem. Só que o que acontece? Então existia a possibilidade dele de passar um tempo e o santuário então não ser purificado como ele imaginava. E aí quando tem essa profecia de Daniel 8:14, 2.300 tardes e manhãs, ele percebe que era um tempo muito grande. E aí ele mais no final do capítulo diz que ele ficou enfermo. O verso 27, né, Daniel 8:27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, percebam o que estava na cabeça de Daniel. O santuário literal aqui na Terra, né, estava destruído. E ele ficou doente por quê? Essa visão colocou que era para dias muito distantes. O próprio verso 26, ali diz que o anjo disse, né? E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. E aí, nesse contexto, ele fica doente. Ao que se refere esses 2.300 tardes e manhãs? Para que o santuário seja purificado. Então ele fica angustiado, ele fica doente, ele enfraquece. E é interessante esse assunto nós lidarmos porque nós estamos vendo alguma coisa nos noticiários, eu imagino, a maioria, a respeito da guerra que está acontecendo lá em Israel, em Jerusalém, e esse conflito. Existem muitas teorias e interpretações que não são com base na profecia bíblica, literal, verdadeira, no caso, de que Deus será reconstruído o templo em Jerusalém,
Deus vai utilizar, né, de lá para implantar um reino aqui na Terra antes de Jesus voltar. É umas interpretações bem mirabolantes que não estão de acordo com o que a Bíblia diz, que descreve sobre a volta de Jesus, que mais tarde, principalmente no Apocalipse, a gente vai ver. Será um evento, o próximo evento, assim, em grande escala, que vai alterar a forma como nós conhecemos o mundo. Jesus vai voltar, a Bíblia descreve isso. E assim, interpretam errado essas questões. Como então nos sermos libertos disso? Estudando a profecia e entendendo a sequência dos eventos. É o que nós estamos fazendo até aqui. Entendemos os eventos que já aconteceram e vimos que fechou exatamente. Tudo se encaixou, tudo aconteceu como havia sido predito. E agora então nós temos um substrato de fé para entender. O que é esse santuário que está falando aqui? Esse período de tempo, 2300 tardes e manhãs, seria tarde a parte pôr do sol e manhã a parte do nascer do sol. Então parte desde pôr do sol a nascer do sol. Um pôr do sol e um nascer do sol, até o próximo pôr do sol, compõe um dia, né? 24 horas. De um pôr do sol, um nascer do sol, depois outro pôr do sol, outro nascer do sol. Somando no total 2.300 pôr do sóis e nascer do sóis, ou tardes e manhãs, são 2.300 dias. É uma visão ele teve de animais, de chifres e coisas. Então é simbólico. Na simbologia, no símbolo bíblico, um dia é um ano. Como nós já vimos, um dia profético é um ano literal. Então são 2.300 anos esse período de tempo, mas ele não nos dá a data de início aqui. Ele joga essa data, esse período de tempo. Daniel capítulo 9, nós vamos ouvir uma explicação do anjo a respeito disso, que Deus envia. Aí então, se Deus quiser, a gente vai entender no próximo estudo. Mas nesse nós vamos procurar entender que santuário está sendo dito aqui. Nós já vimos, não pode ser a terra. Outros tentam colocar que o santuário seria a igreja. Mas nós vamos, em vez de ficar discutindo a respeito do que não é, vamos ver o que é, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz ser o santuário? Tinha um santuário aqui na Terra? Tinha. Mas e o outro? Que outro santuário que é? Existe outro santuário? Hebreus. Agora o livro de Hebreus vai nos esclarecer as ideias, o entendimento a respeito disso. Então, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Hebreus 8,14. E agora Daniel 8,14. E agora em Hebreus 8, vamos lá. Hebreus, antes de Tiago, depois de Timóteo, Tito, Filemão. Hebreus é um livro que está mais perto do Apocalipse, dá bem no final da Bíblia, mas não bem no... Tá, Hebreus capítulo 8, vejam só. Ele vai dar a suma, ou seja, o resumo, ou o principal do que se tem dito até aqui no livro de Hebreus. Então, todo livro vale a pena ser estudado, mas vamos ver o que nos importa hoje. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote e tal que está assentado onde? Nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário. Ó, santuário, a palavra. E do verdadeiro tabernáculo, ó, santuário e tabernáculo, sinônimos aqui. O qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Por quê? Somente era sacerdote os descendentes de Levi, os levitas. E Jesus não era descendente de Levi, não era levita. Jesus era descendente de Judá, era judeu, pelas tribos. E os da tribo de Judá são os que mais permaneceram vivos até hoje, por isso que acabaram sendo chamados hoje de judeus. Mas existem pessoas de outras tribos de Israel, mas acabaram pegando o nome. Os israelitas hoje são mais popularmente conhecidos como judeus. Então, os de Judá, Jesus ele era literalmente judeu. Era de Judá, da tribo de Judá, era a tribo dos reis. Davi era da tribo de Judá, Salomão e outros mais. E aí quando você vê
Jesus não poderia ser um sacerdote num santuário terreno aqui, segundo a lei do santuário terreno, do tabernáculo que Moisés construiu. Mas vejam só, Hebreus 7 agora. Volta um capítulo, Hebreus 7, o verso 1. Por quê? Falando ali de respeito de Melquisedeque, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele estava regressava da matança dos reis e o abençoou. E aí veja só o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E o verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, Abraão, que é o pai da nação de Israel, ele é o pai de Isaac, de Jacó, que se tornou daí de Israel e veio dar a origem ao povo de Israel. Abraão, então, que seria o pai dos hebreus, dos israelitas, ele foi abençoado por alguém superior a ele, que era esse Melquisedeque, que era rei e sacerdote, as duas coisas. E veja só, o verso anterior agora ali ao início, 6, Hebreus 6, o verso 20. Onde Jesus, falando a respeito do quê? Vai se falar a respeito do tabernáculo, do santuário do céu, que tinha o santuário na terra tinha véus, separações. Quero ver se no próximo tudo eu trago uma imagem para vocês verem o santuário. E veja só, Hebreus 6, 19 e 20, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Então, a nossa fé tem que penetrar ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ele é da ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Quando terminou a validade do templo aqui da terra, conforme os evangelhos bem demonstram que quando Jesus morreu na cruz, logo em seguida o que acontece, né? Podem deixar marcado aqui em Hebreus, mas Marcos capítulo 15, o verso 38 vai dizer o seguinte: e o véu do templo, ó, o véu que está falando, né, do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Era alto, eram vários metros. Então, de alto a baixo, uma mão sobrenatural que rasgou esse véu. Dando a entender que terminou ali a validade. Já não tinha mais significado, sentido continuar esse primeiro templo. Então, aqui em Hebreus, ele está dizendo que Jesus, ele depois que terminou esse sacerdócio segundo a lei de Moisés, né, que foi dada a Moisés, dos levitas, encerrou, agora inicia-se um novo sacerdócio, que tem como base um sumo sacerdote, que é Jesus. Feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele lembra lá alguém que era anterior a Abraão e que era superior a Abraão, que abençoou Abraão. Para quem Abraão deu o dízimo de tudo ali no capítulo 7 diz. Em Gênesis também, né? Gênesis capítulo 14, se alguém depois quiser comparar. Então vejam só esses paralelos. Jesus é segundo essa ordem superior. Então, quando encerra o santuário aqui na Terra, e hoje não tem mais por que construir um santuário, um templo com esse objetivo aqui na Terra, não tem. Por isso que o dispensacionalismo é algo contrário à palavra de Deus. A parte do céu, o santuário no céu, é onde Jesus está aí. Então ele inaugura, ele começa uma nova ordem de sacerdócio, que ele é o sumo sacerdote, ele é o principal ordenador. Voltando para Hebreus 8. Jesus não seria sacerdócio aqui na terra, mas ele faz algo, um sacerdócio superior. Então vejam só, o verso 5. Se referindo ao sacerdócio aqui na terra, ao santuário na terra, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, existe algo no céu, e Moisés construiu isso de acordo com esse modelo.
E o verso 6 agora, Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. E aí ele vai descrever quais são essas promessas. De colocar a lei no coração. Vejam só, o verso 10. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Isso Deus disse lá em Jeremias capítulo 30. A gente viu Jeremias 29, né? Nas 70 semanas, 70 anos literais lá. Mas agora, Jeremias 30, e 1, na verdade, versos 31 a 34, que está sendo citado aqui em Hebreus, capítulo 8. Não vamos ler toda a citação, mas ó o verso 10. Ele vai se referir, ó, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é a promessa de Deus. Então Deus ia encerrar aquele sacerdócio, aquele ministério no templo, do santuário terreno, e nessa nova aliança que tem um novo sacerdócio, novas leis no sentido de novas cerimônias, uma nova organização da maneira, né, de lidar com os pecadores e buscar salvá-los, mas não nova no sentido de que é totalmente diferente. Não. Ela é o fato, ela é aquilo que as coisas anteriores eram só uma figura, uma sombra, que apontava. Então, o sacrifício do cordeiro era uma lei. Se pecou, tinha que sacrificar o cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus. Então, hoje a gente olha para Jesus como o cordeiro que morreu no meu lugar. Eu não mato mais animais para tentar entender o que Deus faz para me salvar. Mas eu olho para Jesus porque ele é o cordeiro. Então, os animais sendo mortos durante tantos anos não tem sentido algum se Jesus não tivesse vindo. Se não fossem um símbolo de Jesus, não teria sentido nenhum. Então, por isso que foram feitos. Então, tem validade a gente estudar isso? Tem, porque a gente vai entender melhor o que Jesus fez de fato na cruz por nós. Então, esse é o sentido. É isso que ele quer nos ajudar a entender. E essas novas leis que tem nesse sistema superior de sacerdócio são quais? As mesmas leis de Deus. Só que agora elas não são aquela coisa, você faz de maneira assim, seguindo somente a listinha ali, né? Ah, tem que fazer isso, 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 fiz tudo, fiz minha obrigação. É algo que vem no interior, então é algo superior porque transforma o coração e coloca a lei no coração. E nos faz obedientes à lei não por nós, mas pela graça de Deus. Essa é a diferença. É superior nesse sentido. Então, existe um estudo bem interessante sobre as alianças, né? Que Deus fez lá no Sinai e aqui. Mas, em resumo, é isso. Essa é a superioridade, essa é a nova aliança. E aí que ele vai dizer. Então, Jesus ele está no santuário superior. E no capítulo 9 de Hebreus, ele vai dizer exatamente, descrevendo, né, o santuário, que ele vai ter o quê? A Arca da Aliança. Veja lá o verso 4, né? 9:4. E tinha um incensário de ouro, e a Arca da Aliança coberta de ouro e em todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança é o que lá em Êxodo, na verdade, Deuteronômio, capítulo 10, nós podemos ver a respeito do Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Os versos 1 a 4. Hebreus 10, 1 a 4. Naquele tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faze-te uma arca de madeira. A arca, né, ali. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras,
e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu, no caso Deus, né? Deus escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Então, as tábuas que Deus escreveu são os 10 mandamentos. As tábuas da aliança são os 10 mandamentos. Que o Senhor vos falara no dia da assembleia e no monte do meio do fogo, o Senhor mas deu a mim. Então, Êxodo também 31, verso 18. Agora, voltando atrás ali no livro do Êxodo, 31, verso 18. Uma aliança que se faz é um acordo. A aliança é um acordo, é um testemunho, um testamento, algo são semelhantes. Algo que você está testificando, você está afirmando, fazendo uma aliança, um compromisso, está dando um testemunho de fidelidade. Êxodo 31, 18 nos diz assim, ó, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, essas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, são as tábuas do testemunho, ou as tábuas da aliança. Nós vimos lá em Deuteronômio 10, 4, que tem os 10 mandamentos nessas tábuas da aliança. Então, quando a gente vai lá em Hebreus 9, ele está descrevendo um santuário no céu, que é superior, e que ele tem uma arca que contém também a lei de Deus. A arca aqui na terra, ela continha, como ele vai descrevendo, né, a vara de Arão, o maná, e os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Tem toda uma simbologia por trás disso. Agora, voltando lá para Hebreus capítulo 9, ele vai mostrar o seguinte, ó. O verso 6, Hebreus 9, 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, olha o verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E o verso 14, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Por isso é mediador, o verso 15, né? É mediador de um novo testamento. Esse novo testamento, essa nova aliança, pega a lei de Deus e coloca no nosso coração. Esse é o novo testamento. Essa é a nova aliança. O novo testamento não é abolir o Antigo Testamento, não é abolir a lei de Deus, não. Mas é tornar vivo e eficaz aquilo que antes era só uma figura morta por si mesma, né? Que só tem validade se Jesus estiver presente, se ele tivesse cumprido. E ele cumpriu, graças a Deus. Então, ali, verso 15. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Todas as pessoas que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, se Jesus não tivesse vindo, estariam perdidas. Se Jesus não tivesse cumprido
perdição eterna para elas. Mas Jesus veio, então ele vai dar uma eterna, herança eterna. E aí o verso 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então Jesus fez uma aliança, um testamento. Só teria validade quando, assim como nós, um pai faz um testamento para o filho, só tem validade o filho receber depois que o pai morre. Então, é isso que está dizendo. E aí morre, recebe a promessa. E nessa nova promessa aí é o Novo Testamento. Jesus faz novamente um acordo de novo. Faz um acordo de novo, né? Vou fazer um pleonasmo. Mas vamos seguindo então ao verso 17, né? Desculpa. O verso 18. Por isso também o primeiro sacerdote não foi consagrado sem sangue. O verso 22. A gente está próximo do fim do estudo hoje. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Percebam que ele está falando da purificação. Ele falou lá, um dia no ano era feita a purificação. E aí, como nós lemos, né? Um dia no ano, no dia da expiação. Hebreus 9, verso 7, né? No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez do ano, não sem sangue, se que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, um sacrifício. E aí o verso 22 ali, que é sem derramamento não há remissão, não tem perdão de pecado sem derramamento de sangue. Porque a lei exige a morte de quem pecou. Então, para ser justo, é necessário a sentença ser cumprida. E aí aqui no verso 23 diz, as figuras das coisas aqui na terra deveriam ser purificadas, ou seja, no dia da expiação, com um ritual, por meio do sacrifício. Indicando que as coisas celestiais também são purificadas por meio do sacrifício. Como assim? E no céu existe algo que está contaminado? Nós lemos Salmo 5:4, que contigo não habitará o mal, com Deus não habitará o mal. Então, existe um registro de todas as pessoas que já viveram na terra. E Deus, para poder levar pessoas salvas para o céu, precisa analisar cada registro de pecados que a pessoa cometeu e ver se ela se entregou a Jesus, pediu perdão, se ela recebeu o perdão, se ela cooperou com Deus para a salvação dela. Se ela fez isso, aceitou Jesus como seu sacrifício, teve fé e viveu uma vida em conformidade com a vontade de Deus, ela pode ser levada para o céu, porque ela decidiu não mais se associar com o pecado. Muitas vezes, na nossa limitação, a gente não consegue, por nós mesmos, nós não conseguimos viver totalmente sem pecar. Mas Deus olha a intenção, o desejo do coração. E aí Deus vai e diz, não, esse está purificado. Então o sangue de Jesus apaga e limpa esses pecados. Só que isso está registrado no céu, todos esses registros de pecados. Então esse processo de limpeza, purificação, para que um dia possamos nós habitar com Deus sem pecado, é necessário que aconteça. Assim como todos os pecados durante o ano, que no símbolo, né, do santuário aqui da terra eram sendo sacrificados os cordeiros do pecado, é como se estivesse sendo gravado, né, por meio do sangue, sendo registrado lá no santuário. Um dia no ano era necessário haver esse processo de expiação, de purificação. E aí, nesse ponto, Hebreus, ele nos ajuda a entender o que é esse processo de purificação que está acontecendo no céu. Nós já vamos ver por que está acontecendo. A data que está dizendo é que 2.300 dias, é Daniel 8,14. Depois de 2.300 dias, o santuário seria purificado. O santuário, qual santuário? Nós já vimos no céu. Porque esse é um tempo tão distante e que hoje nem mais existe um santuário na terra, lá em Jerusalém, que seja, né, conforme que Deus ordenou. Não existe, nem tem por que existir.
está se referindo sim ao santuário celestial, onde Cristo está. E é nesse ponto que nós precisamos entender isso, que depois do término desses 2.300 anos, um período bem grande, o santuário no céu seria purificado. Então, iniciaria esse serviço de expiação, de purificação do santuário celestial, para que Jesus possa voltar e levar as pessoas que decidiram não mais se associar com a maldade e poder então habitar com Deus, que não contigo, com Deus, no caso o verso lá, Salmo 5:4, contigo não habitará o mal, não habitará o pecado. Então, Hebreus capítulo 9 tem mais um verso aqui que nos ajuda a entender a respeito disso. Depois que termina esse processo de julgamento, o que é nos dito? Hebreus 9, agora o verso 26 e 20 a 28, 26 a 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui, Jesus morreu uma vez. Ele é o cumprimento. Não é que nem os sacrifícios anteriores tinha que ficar muitas vezes sacrificando. Não, Jesus é muito superior. Uma vez. E agora o verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Vejam só, Jesus aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É Jesus que vai dar a salvação para aqueles que desejam ser como Jesus sem pecado. É Ele que vai operar essa obra, não nós. Mas nós nos entregamos e esperamos por Ele, a fé. Aí que entra a necessidade, a chave da fé. Que nós precisamos aprender, desenvolver, permitir que Deus desenvolva em nós a fé nele, a confiança nele, que Ele é poderoso para nos salvar. Vejam só, o verso 27. Põe por terra muitos enganos. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, está selado o destino da pessoa. O que ela fez de bom ou de mal está ali encerrado. E vai ser examinado nesse juízo, nesse período de purificação no santuário do celestial, para ver qual será o destino eterno dela, quando Jesus voltar. E no juízo, tornar manifesta a sentença de cada um. Então, a crença de reencarnações e purificação por meio de várias vidas não é bíblica. A Bíblia nos diz a verdade. É uma vida, depois da morte, o juízo. E por isso que nós temos que nos preparar hoje. Não podemos deixar para amanhã, porque ninguém de nós sabe se vamos continuar vivos até amanhã. Então, por isso, essa é a vontade de Deus. Que nós tenhamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Que Ele nos purifique. Então, encerrando, hoje, Daniel 8,14, que é o texto-chave, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É o processo que iniciou no céu quando terminou os 2.300 anos, com Cristo trabalhando para fazer essa limpeza, essa purificação do registro de pecados que está no céu, para que um dia ele possa voltar e dar a vida eterna com justiça, sem permitir que o pecado exista novamente, surja novamente na eternidade. Então é isso que Jesus está fazendo hoje. Ele está trabalhando em nosso favor. Vamos então hoje nos aproximar dele, confiar que ele pode nos salvar. Amém? Quem tem alguma pergunta, algum comentário a respeito de Daniel 8,14? Alguém? Não precisa ter medo. Então, creio que seja isso. Vamos orar para encerrarmos?
Vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de aprender que o Senhor Jesus está à direita de Deus, à direita do trono da majestade no céu, e hoje no lugar santíssimo do santuário, realizando essa obra de purificação. Senhor, muito em breve, talvez os nossos nomes passem para investigação, para juízo. O Senhor julga com o desejo de nos salvar, de nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna, a salvação, se nós esperamos em Ti a salvação. Então, por isso, conduz a vida de cada um aqui, para que espere totalmente em Cristo Jesus para a salvação, para que tenha fé em Cristo Jesus, confiança, e que nos entreguemos a Ti, que Jesus seja o nosso sacrifício, o nosso Salvador, o nosso Cordeiro também, para a salvação. Ajuda-nos a entender isso e a estarmos firmados na Tua palavra, na Tua verdade. Guia-nos, por favor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Amém. Amém. Boa noite, um bom sábado e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Boa noite. Até.